Vamos lá então, meus amigos. Revista Espírita, nós vamos iniciar o mês de dezembro de 1861 e nós teremos aqui alguns avisos de Kardec, depois novas obras do Sr. Allan Kardec e depois organização do Espiritismo. Então, nós vamos aproveitar aqui essa nossa deixa para já organizar, né, os nossos estudos durante esse período de transição de 2023 para 2024. E é interessante, né, a gente fala 2023 para 2024, sendo aqui o nosso tempo atual, e daqui a alguns anos alguém vai ouvir e vai pensar assim, né, poxa vida, naquela época eles estavam falando sobre isso. Da mesma forma que hoje, né, ouvindo as gravações de 15 anos passados, quando nós começamos os nossos estudos, né, nós ouvimos hoje, e já pensando, né, quantos anos se passaram desde que os nossos trabalhos começaram, né? Então lá vamos nós de novo, começando aqui mais um ano. Bom dia, embaixador. Então vamos lá. Kardec inicia a edição de dezembro de 61 com o seguinte aviso. Os senhores assinantes que não quiserem sofrer atraso na remessa da Revista Espírita para o ano de 1862, o quinto ano, são convidados a renovar a assinatura antes de 31 de dezembro. E para nós, 31 de dezembro de 2023 está chegando, né? Os assinantes de 1862 poderão obter a coleção dos 4 anos precedentes. Ah, é? Parabéns, Cleusa. Desde já. Os assinantes de 1862 poderão obter a coleção dos 4 anos precedentes em conjunto ao preço de 30 francos, em vez de 40. Olha, Kardec fazendo uma promoção. De modo que com a assinatura atual não pagarão pelos 5 anos, senão 40 francos. Ou seja, pelo mesmo preço, terão 5 anos em vez de 4. O que representa um desconto de 20%. Como no passado, os anos tomados isoladamente saem a 10 francos cada um. A gente até brincou aqui, né, a Black Friday da Revista Espírita. Kardec já naquela época fazendo ali a sua promoção para os assinantes, né, beneficiarem os novos assinantes. A segunda tiragem dos anos de 1858, 1859 e 1860 se esgotou. Acaba de ser feita uma terceira reimpressão. Uma nota interessante, uma nota curiosa. O número de janeiro de 1862 conterá um artigo muito desenvolvido sobre a interpretação da doutrina dos anjos rebeldes, dos anjos decaídos, do paraíso perdido e sobre a origem e a condição moral do homem na Terra. Então aqui bacana, né, essa antecipação, esse spoiler que Kardec já anuncia aqui para os assinantes da revista. Lembrando, né, que toda essa parte de anjos caídos, anjos rebeldes, paraíso perdido, Kardec ele desenvolve de uma forma bem interessante lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Então, que a primeira parte é muito mais assim de comparação doutrinária entre a doutrina vigente da Igreja Católica e também das igrejas evangélicas da época, das igrejas protestantes da época, né? Que nós temos uma diferença, já conversamos sobre isso, o que são as igrejas protestantes e o que são as igrejas evangélicas. As igrejas protestantes eram aquelas que protestavam contra a doutrina católica, que era vista de uma forma distorcida, desde aquela época, né, de Martinho Lutero, lá no começo do século XVI. Então surgiram, né, a igreja luterana, a igreja presbiteriana e depois também a igreja anglicana, né? Então a calvinista, na verdade, né? Então era anglicana, calvinista e luterana, que acabaram depois, né, com o desenvolvimento, se transformando, né? Pois é, Marion, o detalhe é que a ideia de protestante, bom dia, Andréa, a ideia de protestante tinha o objetivo de fazer um protesto naquela época. Com o passar do tempo, as igrejas se estabeleceram, criaram ali as suas bases e se tornaram então igrejas evangélicas, porque elas se baseiam nos evangelhos e não no protesto como era daquela época, porque foi realmente ali com a reforma religiosa um movimento de ruptura
Então hoje, quando nós falamos das igrejas protestantes, não são mais protestantes, a ideia já se transformou. Hoje as igrejas já se consolidaram, já estabeleceram uma linha de trabalho baseada no Evangelho, sem os dogmas da Igreja Católica, e criaram ali então, né, as suas comunidades, os seus fiéis e tudo mais. Então por isso que é uma diferença entre o que era uma igreja protestante e o que é uma igreja evangélica nos tempos atuais, né? Então, elas já se tornaram uma instituição e criaram suas próprias bases. Naquela época era uma briga, tanto que nós tivemos ali, além da própria Inquisição, né, nós tivemos a Reforma, depois tivemos a Contra-Reforma, que foi ali um revide da Igreja Católica contra aqueles que deixavam de ser católicos e passaram a ser então protestantes. Então temos uma história bem interessante por trás disso tudo, naquele contexto histórico daquela época. Então por isso, né, as igrejas evangélicas de hoje, né, são diferentes das igrejas protestantes da época. Muito bem, Novas Obras do Sr. Allan Kardec. Aqui também mais uma pequena publicação de introdução. Então aqui, Novas Obras do Sr. Allan Kardec, a serem publicadas brevemente. O Espiritismo na sua expressão mais simples, brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita, será vendida a 25 centavos. Refutação das críticas contra o Espiritismo do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Esta última parte terá todos os desenvolvimentos necessários, conterá a resposta à brochura do padre Marozot. E depois aqui, várias outras obras, das quais uma de importância mais ou menos igual como volume a O Livro dos Espíritos, serão publicadas no correr de 1862. Né? Então aqui nós temos essas duas publicações, o Espiritismo na sua expressão mais simples, ou também o Espiritismo na sua mais simples expressão, porque nós temos, né, essa inversão, expressão mais simples e mais simples expressão, por uma questão de tradução. Então nós temos tradutores que preferem seguir exatamente a estrutura do francês e outros preferem trazer uma linguagem, né, mais comum aqui para nós, dentro da língua portuguesa. E esse livro, então, eu vou comentar sobre ele já, é o que eu proponho então para a gente poder estudar durante esse período, né, de transição de um ano para o outro, para a gente não começar o livro, né, de Filomeno de Miranda, O Tormentos da Obsessão, e interromper, né, durante esse período de 2 semanas de recesso. Então a gente vai vendo aqui que é bem interessante esse material. E depois aqui, refutação das críticas contra o Espiritismo. Kardec procurava sempre, né, através das leituras, dos jornais, das publicações, dos sermões que eram feitos na época, refutação das críticas, tanto do ponto de vista material, ou seja, aquele ponto de vista cético, da ciência, especialmente no que diz respeito aqui nas comunicações dos espíritos, nas orientações que eles trazem, e também da própria religião. E nesse caso era um confronto direto com a religião dominante, a filosofia dominante, que era a doutrina católica. E a gente vai inclusive ver lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec trazendo uma refutação de um discurso de um bispo lá da França, não me recordo exatamente qual era a cidade, né? Mas era assim, refutar significa confrontar as críticas que foram feitas. Alguém fazia uma crítica, então Kardec procurava, através da refutação, confrontar aquilo que foi dito. Ele fez isso muitas vezes na Revista Espírita, fez no livro Céu e Inferno e outras obras também. Né? A Marion colocou, né, a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, né? Então a gente teve, né, por exemplo, né, das igrejas que nós temos hoje, são várias denominações, né? Então temos a Igreja Luterana, principalmente no sul do Brasil, nós temos a Igreja Metodista, né, que veio da Inglaterra, nós tivemos ali também a Igreja Presbiteriana, que era uma derivação da própria igreja, da igreja calvinista, né? Então a Igreja Anglicana, que também se tornou ali, criou a sua própria identidade a partir da Inglaterra, né? Então várias denominações foram sendo criadas. E ontem, inclusive, na Folha de São Paulo, né, surgiu uma pesquisa, não ainda baseada no IBGE, né, nós aguardamos ansiosamente, né, a divulgação do censo que foi feito em 2022, porque a gente lembra, né, o censo
feito pelo IBGE, ele acontece a cada 10 anos. Então o último que nós temos teve de 2000, depois 2010, e a previsão era de 2020. Mas aí com a pandemia acabou não tendo essa pesquisa, e foi feita, né, no ano passado e está para ser liberada, e aos poucos eles vão trazendo para nós algumas informações. Mas esse censo é bem interessante porque ele mostra a condição social, a produção, e também ali o perfil da população, tanto no lado religioso como no lado educacional. Né, e também da própria condição social, como eu comentei. Então a gente aguarda sair para poder saber exatamente ali de que modo que os brasileiros hoje estão se comportando. Mas ontem, então, como eu comentei, saíram dados feitos, né, já que o IBGE não tinha sido liberado ainda, alguns órgãos do governo, principalmente no registro de pessoas jurídicas, né, do lançamento de CNPJ e tudo mais, e eles começaram então a fazer uma pesquisa. Qual era exatamente ali a natureza, o propósito dessas novas instituições? E aí eles criaram ali um algoritmo para fazer uma pesquisa para saber exatamente quais eram as denominações relacionadas com a religião, né, com instituições religiosas. E aí eles perceberam então que houve um aumento significativo de 228% de aumento de instituições de denominações evangélicas. E aí uma das conclusões que eles perceberam nesse aumento de mais de 200% é a facilidade hoje de criar instituições, mesmo que sejam instituições muito pequenas. Mostrando, por exemplo, né, numa pequena porta de garagem, cria-se uma igreja, essa igreja é registrada como pessoa jurídica e ela consta então nesse aumento. E aí vai mostrando para nós, né, qual é a quantidade que nós temos de fiéis seguindo a Igreja Católica, centros espíritas, centros de Umbanda, igrejas evangélicas e tudo mais. Né? Então, é uma preocupação que se tem hoje de fazer um balanço de como está se desenvolvendo o perfil do brasileiro com relação às religiões. E o que se tem observado, pelo menos na relação da criação de novas instituições, um aumento bastante significativo de igrejas evangélicas, então. Né? Mas vamos aguardar o censo para saber como é que as pessoas estão se declarando. Né? Inclusive, no ano de 2010, houve até um certo desconforto para a doutrina espírita, bom dia, abraço, porque o espiritismo, embora seja visto como religião pelo censo brasileiro, embora, né, dentro do conceito do espiritismo, ele é uma filosofia e não uma religião, né, no seu sentido tradicional, né, lembrando que esse sentido tradicional significa a religião em que ela tem uma hierarquia sacerdotal, em que ela tem ali um livro filosófico básico, como é o caso, por exemplo, da Bíblia, como é o caso do Alcorão, como é o caso da Torá, né? No caso, o Espiritismo não tem isso, mesmo que muitas vezes se considere o Livro dos Espíritos como sendo o livro base, né? Mas não é o caso, é um livro sagrado. Tendo também ali rituais, né? No caso, sacramentos, batismo, casamento, unção dos enfermos, como é o caso das tradições da Igreja Católica. Então, dentro dessa estrutura religiosa tradicional, o Espiritismo não se encaixa. Mas ele se torna uma religião a partir do momento em que conecta o homem, né? O religião vem de religare, porque há essa ligação da criatura com o Criador, e a religião é uma estrutura filosófica que reaproxima o homem, agora de uma forma consciente, do Criador. Por isso, religare, né, que é religar o homem com Deus. Então o Espiritismo tem essa proposta de espiritualizar aqueles que são os seguidores da filosofia, só que diferentemente das tradições religiosas, com dogmas, com práticas, etc, etc. Embora muitas vezes a gente se misture um pouquinho com isso, já chegamos até a falar sobre isso também, né? Porque quando você fala sobre práticas, nós temos práticas também que muitas vezes acabam virando, né, para muitos até um dogma. Então, os centros espíritas têm ali suas práticas com relação a roupas, a rituais que nós fazemos, até de uma forma quase que inconsciente, né? Mas enfim, então hoje nós temos essa disseminação de várias filosofias que procuram de uma forma certa ou de uma forma ainda equivocada, mas fazer com que o homem se espiritualize. Mas com o passar do tempo, né, a gente sabe disso, a tendência é fazer com que as verdadeiras filosofias, as bem estruturadas, consigam realmente proliferar
e aquelas que se equivocam vão naturalmente desaparecendo, né? Uma me colocou, né, todos os que quiserem podem ter acesso ao livro dos Espíritos, não somente os iniciados, como o Torá, o Egito Antigo, né, exatamente porque é uma filosofia. No caso de um livro sagrado em que há necessidade de uma iniciação, isso é reservado para aqueles escolhidos, enquanto que a massa, de um modo geral, acaba apenas ali sendo orientada, sendo instruída, e muitas vezes até conduzida de uma forma equivocada, né? Mas enfim, vamos lá. Dudu colocou, né, um movimento do passe não seria um dogma, já que a mentalização radiante teria o mesmo significado. Dudu, isso aí é um tema de debate muito interessante, porque o movimento do passe, a gente vai lembrar que há essa irradiação através das mãos. Então se entende que através desse movimento você está fazendo uma transferência de energias, né? Então agora, o que pode se tornar, por exemplo, um dogma, é quando você pega, por exemplo, você tem que estar vestido de branco, você tem que ficar descalço, que para você fazer a magnetização da água, o vidro tem que estar, a garrafa tem que estar destampada. E isso acaba se tornando dogmas para muitas religiões. Então existe ali também, no caso, por exemplo, dos médiuns, que são passistas, né, como André Luiz chama de passista, embora esse termo acaba não sendo muito aceito dentro da doutrina espírita por causa dos passistas de escola de samba, né? Então, na verdade, os médiuns, que são ali médiuns de cura, os médiuns relatam, né, vocês que são médiuns passistas, relatam, né, que existe ali uma concentração muito forte de fluidos nas mãos, dando a impressão, inclusive, de que as mãos ficam deformadas no momento dessa transfusão. Por isso, então, assim, quando há uma concentração nas mãos, a gente vê que não é apenas uma crença, mas é uma percepção que o médium tem durante essa transmissão, né? Então, assim, o dogma, na verdade, desses movimentos, eles podem se tornar o dogma, dependendo da forma como os praticantes do passe acabam entendendo, ou ele pode ter um viés científico, uma compreensão científica, desde que você compreenda que realmente aquilo tem um efeito real, um efeito claro, né? Então, pode ser ou não, de muitas formas. Para muitos dogmas, por exemplo, pode ser o início de um trabalho, em que tem aquele ritual formal, todas as vezes daquela mesma forma. Então, a diferença entre uma prática e a diferença entre o dogma é uma diferença muito sutil. Depende realmente do entendimento de cada um. A Cleusa colocou, né, essa da tampa da garrafa me deixa doida, né? Pois é. Mas é assim, né? Porque, Cleusa, você lutar contra os seus instintos é muito difícil, porque a sua mente diz que não há necessidade, mas os seus sentidos, no caso da visão, do tato, está dizendo outra coisa. Então esse é o grande conflito. Você sabe que mentalmente você consegue, mas fisicamente o seu corpo diz que não consegue, porque existe uma barreira física ali. Então, quer dizer, é a sua razão contra o seu instinto. Então essa luta que só vai desaparecer conforme você vai estudando e você vai se adequando a essa nova realidade da imaterialidade, da energia, né? Mas para nós isso é muito difícil. O embaixador também colocou, né, garrafas de boca fina também não servem, né? Já recebi advertência nesse sentido. A boquinha tem que ser bocona, né? Pois é, tem várias situações assim, né? Então quando você vai receber o passe, a palma da mão tem que ser virada para cima para você receber as energias na palma da mão. Para você receber o passe, você tem que fechar os olhos. Para você receber o passe, você tem que ir com uma roupa branca, etc, etc, etc. Então são várias... esse conflito que eu comentei com vocês, esse conflito que existe entre aquilo que você acredita e aquilo que é que a razão dita. Então a gente fica nessa mistura entre os dois, né? O Brás lembrou, né? A fluidificação de uma água não pode ter barreira, né? Exatamente. A Cleusa colocou, né? Fecha a porta da reunião, o espírito pode atravessar a parede e o fluido não passa na tampa, né? Pois é. Né? Então, quer dizer, são conflitos de entendimento que nós temos, né? Mas o importante é que, muitas vezes, Cleusa, já aconteceu, por exemplo, aqui nos estudos, num ambiente como o Pautalk, algo que para nós acaba sendo engraçado, mas nós acabamos criando uma barreira. Por exemplo, certa vez num estudo, num outro grupo, isso há muitos anos,
fazia-se a prece no início do trabalho, e algumas pessoas, em vez de colocar assim seja no texto, como vocês colocam, colocou amém. Esse amém deu o que falar. Como é que espírita fala amém? Por que não muda o modo de pensar? Por que não acaba com esse dogma? Só nesse debate, toda a prece que foi feita no início já se perdeu. Porque houve uma desarmonização total no ambiente, simplesmente porque uma pessoa disse amém. E nesses casos, por exemplo, para nós é muito difícil, quando a gente observa um tipo de comportamento no centro espírita, relacionado, por exemplo, com o passe, com a gesticulação, com relação a essas garrafas, só o fato de a gente criar aquele bloqueio e pensar assim, meu Deus, por que as pessoas continuam fazendo isso? Nós acabamos de desarmonizar o ambiente. Então, até mesmo nisso, nesse senso crítico nosso, nós temos que conter esse nosso impulso, porque o nosso trabalho deve ser de colaborar com a harmonização e não desvirtuar a harmonização. Então, às vezes é assim, você está vendo, por exemplo, numa missa, dentro do ambiente católico, num culto evangélico, você observa aquilo que o padre falou, aquilo que o pastor fez, e você fica, ah, meu Deus do céu, por que isso? Nesse momento nós queremos uma contracorrente quebrando o ambiente que está sendo feito lá. E para nós isso é muito importante de manter essa vigilância. Porque mesmo que para nós seja algo óbvio, a nossa colaboração deve ser, olha, eles fazem dessa forma porque eles entendem assim, vamos compreender que eles estão fazendo do jeito que eles sabem e vamos colaborar da melhor forma possível. Porque do contrário a gente quebra todo o ambiente, né? Então, quantas vezes, durante, por exemplo, um casamento que você vai participar, e você vê ali todo o ritual feito e tal, a gente fica, ah, meu Deus do céu, como eles são primitivos. Nós acabamos de quebrar essa harmonia. Então a gente tem que ser assim, se você falou amém, não tem problema. O outro está de roupa branca, não tem problema. A gente tem que conter esse nosso impulso de pensar dessa forma, né? Porque isso realmente é bastante problemático. O Braço colocou, né? A Angelina colocou, né? Hoje as energias sendo trabalhadas à distância, por exemplo, né? Algo que é bastante complicado da gente assimilar também, né, Angelina? De mandar essa mentalização à distância, de entender como ela funciona, né? Uma coisa curiosa também que aconteceu certa vez era com relação à cromoterapia. Porque tem instituições que usam a cromoterapia como forma, né, de energização, utilizando ali a ação das cores, né, no tratamento, né, do perispírito e tudo mais. E a polêmica em torno disso também. Porque muitas vezes nós acreditamos que você faz uma aplicação de cromoterapia simplesmente pintando uma lâmpada de vermelho, sem se dar conta que a frequência eletromagnética que produz o vermelho é uma frequência diferente de uma luz que produz o verde. Que você tem as frequências mais baixas, que são os vermelhos, e as frequências mais altas, que são o violeta. E nessa diferença entre o mais baixo, a frequência mais baixa e a frequência mais alta, não é uma questão de pintura na lâmpada. Não basta você ir na loja de lâmpadas e falar, me dá uma lâmpada azul, porque essa lâmpada azul ela foi pintada. Não é a frequência dela. Para você trabalhar a frequência, é uma lâmpada que precisa ter ali elementos eletrônicos que produzem aquela determinada frequência. Tanto é assim que nós temos na fisioterapia, por exemplo, o infravermelho. Nós temos em tratamentos outros o ultravioleta. São dois tipos de equipamentos que produzem de fato esse tipo de radiação. Não é simplesmente a cor da lâmpada. E quantas vezes já participei disso, inclusive, já fui submetido a tratamentos assim que me fizeram muito bem. Mas fizeram muito bem por causa da mentalização. Certamente não foi pela lâmpada, porque a lâmpada serviu naquele momento quase como um placebo. Você vê a lâmpada vermelha, você mentaliza o vermelho e você está fazendo uma autoindução sem se dar conta disso tudo, né? Então, olha como é. Pois é, então, nesse caso a gente vê, né, qual é exatamente ali o tipo de produto que está sendo usado. A Cleusa colocou, não podemos entrar em conflito, né, por bobagens, né, nem com outros e nem com responsabilidade pessoal com o ambiente vibratório. Compreender é fundamental. E olha que nós já vimos aqui, nesse ambiente do Pau Talk, brigas assim de espíritas rolando escada, puxando o cabelo e mordendo a orelha. De tão grave que foi assim por causa de divergências de opinião.
E na verdade a gente vê ali uma fogueira de vaidades, né? Em que um querendo defender a sua própria verdade sem se dar conta do objetivo principal. O Braz lembrou também, né, desintegração e reintegração da matéria e tudo mais, né? Enfim, nós temos ali vários e vários tipos de situação que vão sendo ali observadas pela nossa razão, mas nem sempre compreendida, né, pelo nosso bom senso. Angelina colocou, né, os irmãos trazem relatos, né, das energias encontradas em ambientes que eles visitam, né? Então tem ali uma série de situações. Mas enfim, vamos em frente então, né? Lumbago ali que o embaixador colocou, né? Fazendo ali o tratamento, né? Nesse caso o infravermelho, né, é o tratamento adequado. Bom, é o seguinte, pessoal, então aqui Kardec coloca novas obras do Sr. Allan Kardec. Eu quero fazer com vocês aqui essa introdução a esse material, porque é um livro, né? Nós temos, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui na minha pasta de material digital, nós temos livros que Kardec publicou, por exemplo, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Aqui foi um livreto que ele lançou um ano depois do Livro dos Espíritos, para trazer as instruções básicas sobre práticas mediúnicas. Lembrando, né, que foi somente depois que Kardec lançou o livro dos Médiuns. Mas até isso as pessoas estavam muito curiosas. Outro livro também, o Espiritismo na sua expressão mais simples, ou na sua mais simples expressão, que é esse de 1862. Resumo das leis dos fenômenos espíritas. Tem aquele lançado pela FEB, né, de Viagem Espírita, em 1862, que foi publicado também em 1867, dentre outros livros, né? Então, esse livro em especial, o Espiritismo na sua mais simples expressão, tem aqui uma introdução bem interessante, que eu queria passar para vocês, que diz o seguinte. É bem curiosa essa introdução aqui. Como eu coloquei para vocês, é um livreto de 27 páginas, que traz para nós aqui o seguinte sumário: histórico do Espiritismo, resumo do ensinamento dos Espíritos e máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. Nesse caso das máximas, são 60 itens bem pequenos que Kardec utilizou. E aqui então, com outro tradutor, deixa eu pegar aqui, está aqui, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Ele é uma edição traduzida pelo Milton Felippelli, né? Ele tem inclusive alguns trabalhos lá do programa Transição, que ele participa e tudo mais. Foi publicado aqui no livro Letras e Textos. E a introdução dele eu achei bem bacana, que vale a pena a gente acompanhar, porque é praticamente um histórico de como o Espiritismo começou a partir da publicação desse livro também. Então ele diz assim para nós. Vou ler aqui que eu achei bem bacana. Kardec então coloca, né, aviso, esta brochura, porque ele fez aqui uma tradução, né, bem objetiva do francês, então não houve nenhum tipo de ajuste aqui que alterasse, né, o sentido do que Kardec queria colocar. Então esta brochura destina-se à popularização das ideias espíritas e é vendida nas seguintes condições: preço de cada exemplar, 15 centavos. 20 exemplares, 2 francos ou 10 centavos cada um. Kardec mais uma vez aqui fazendo a sua promoção. Para a postagem, ajuste de 5 centavos por exemplar. A tradução em todas as línguas é autorizada, com a condição única da remessa de 50 exemplares ao autor. Olha que interessante como Kardec falava, né? Se você quer traduzir para o inglês, beleza, traduz, mas manda 50 exemplares para nós. Se quer traduzir para o alemão, beleza, 50 exemplares para nós. As razões dessa edição, o porquê de Kardec então fazer tudo isso. Aqui quem vai falar agora é o próprio Milton Felippelli, né, trazendo ali uma análise, né, do propósito dessa obra. Vivemos um tempo de comunicação social espírita. A prova disso encontra-se num grande número de veículos e recursos utilizados em todas as áreas e que servem para a divulgação da doutrina. A mídia espírita, portanto, é uma realidade. Os adeptos de todo o planeta se utilizam, inclusive, da moderna tecnologia da comunicação para a informação,
o esclarecimento e a divulgação das ideias espíritas. Nós mesmos aqui somos um exemplo disso, né? Utilizamos a internet para poder fazer aqui o nosso estudo. A doutrina encontra-se nos livros, nas revistas, jornais, boletins impressos, no rádio, na televisão, na internet, redes sociais, por exemplo, no cinema, no teatro, na pintura, escultura, enfim, nas artes em geral. Por esse fato, o mundo é convidado a conhecer o Espiritismo, principalmente em seus fundamentos, que são as obras de Allan Kardec, que demonstram com clareza quais foram as suas origens. Primeiramente, os espíritos se utilizaram do recurso mediúnico, de efeitos físicos para despertar a atenção da sociedade americana para a existência do mundo invisível. Em 1848, em Hydesville, Estados Unidos, duas meninas médiums, as irmãs Fox, que inclusive tem filme, né? Um filme sendo produzido sobre as irmãs Fox, que vai ser bem interessante, serviram de intermediárias de um espírito cuja forma insólita de comunicação despertou o interesse coletivo para os fatos registrados na história americana. Convidamos o prezado leitor a conhecer esse episódio. A partir de 1849 foi a vez da Europa registrar a invasão dos espíritos nos chamados fenômenos das mesas girantes, com a produção de eventos mediúnicos. Os invisíveis se comunicaram para testemunhar a imortalidade e chamar a atenção do mundo moderno para esse fato. Alguns anos mais tarde, Kardec é impelido a observar, pesquisar e promover por ele próprio experimentações a respeito dos fenômenos acima descritos. O resultado dessas investigações deu início a um revolucionário movimento cultural com a edição, em 1857, de O Livro dos Espíritos, chamando o mundo a um estudo sério sobre a vida depois da morte física. Em 1858, como consequência, Allan Kardec escreve e publica o pequeno livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Lembra que nós estudamos, né? Da última vez que nós estudamos o Livro dos Médiuns, a primeira coisa que nós fizemos foi estudar essas Instruções Práticas, que é um livro rápido de ser estudado, um livro que traz ali conceitos básicos sobre as práticas mediúnicas, para depois iniciarmos, agora, digamos assim, de um modo mais profundo e abrangente, o próprio Livro dos Médiuns, né? Então foi bem legal o estudo naquela época que nós fizemos. Lembrando que assim que acabarmos o Livro dos Espíritos, começamos o Livro dos Médiuns. Então, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Em 1859, o que é o Espiritismo, que também estudamos. Em 1860, a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Lembrando, né? Bom dia, Regina. Lembrando que o 1857 foram 512 perguntas que Kardec publicou na primeira edição. Na segunda edição, 3 anos depois, foram 1018 ou 1019 perguntas. Então Kardec praticamente dobrou a quantidade, né, de perguntas, e como eu sempre falo para vocês, se hoje nós fizéssemos uma nova edição, pelo menos 5.000 perguntas seriam facilmente feitas, dados aqui todos os conhecimentos que nós temos na atualidade. Mas vamos lá. O Livro dos Espíritos, então em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1862, publica em 15 de janeiro a brochura O Espiritismo em sua mais simples expressão. Então Kardec está anunciando em dezembro de 61 o livro que vai ser publicado em janeiro de 62, que é esse livro, então, que nós vamos estudar logo logo. Logo logo não, na segunda-feira começamos. A experiência de Allan Kardec posteriormente levou-o a utilizar-se ainda da mídia impressa para a divulgação da doutrina que acabava de nascer, pois em 1º de janeiro de 1858 inicia a publicação do primeiro jornal espírita do mundo, a que deu o título de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, foi em abril de 1857 a publicação do Livro dos Espíritos, e foi depois, em 62, ou melhor, em 58, que ele lança para nós então a Revista Espírita, que nós estamos agora já em 61, então foi 58, 59, 60 e estamos já finalizando 61. É o quarto
né, o 4º ano de estudos da Revista Espírita que nós estamos fazendo. E tem muita coisa pela frente ainda, né? Porque com Kardec vai até 1868. Então tem muita coisa pela frente. E o ideal, o interessante a gente observar, é que conforme o tempo vai passando e as experiências de Kardec, da Sociedade Parisiense e de outras sociedades também, conforme essas experiências vão aumentando, os temas vão se tornando cada vez mais interessantes. Então, os diálogos com os espíritos, as experiências que são observadas, os novos ensinamentos que vão sendo trazidos, né, tudo muito bacana. Mas vamos lá. Então, Revista Espírita. Em janeiro de 62, o codificador da doutrina espírita escreve nas páginas da Revista Espírita: o Espiritismo em sua mais simples expressão, a brochura que anunciamos sob esse título em nosso último número sairá a 15 de janeiro, mas em vez de 25 centavos, o preço indicado será vendido a 15 centavos, separadamente, ou 10 centavos para a compra de 20 exemplares, ou 2 francos, além do porte. O objetivo dessa publicação é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos para que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritos para ajudar a sua propagação. Aqui vale um comentário interessante. Nessa última edição do mês de novembro de 1861 da Revista Espírita, nós acompanhamos ali um diário de bordo de Kardec, contando sobre as suas viagens em Lyon, em Sens, em Bordeaux, né, falando sobre ali aqueles almoços, aqueles jantares, aqueles discursos e tudo mais. E algo curioso que nós observamos foi exatamente uma mesclagem entre o público que estava ali presente, uns de uma classe social mais elevada e outros de uma classe operária. Então, nessa condição, nós podemos entender que nós temos ali graus intelectuais diferentes. Alguns tendo oportunidade de um maior desenvolvimento intelectual, pela condição social que apresentam, e outros ali com uma condição mais limitada, muitos deles até trazendo ali aquele analfabetismo, ou até mesmo um analfabetismo funcional. Aqueles que fazem leitura, que sabem ler e escrever, mas trazem uma dificuldade de interpretação. Então, esse comentário de Kardec ele é muito valioso exatamente por isso, porque ele começava a perceber que não bastava apenas você apresentar o livro dos Espíritos. Era necessário que você facilitasse o entendimento do público, que estava começando a ter acesso a um público que não tinha uma condição de desenvolvimento intelectual para que pudesse estudar com profundidade o livro dos Espíritos. Por isso, mais uma vez, observem, pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritos, espíritas aqui no caso seria, né, para ajudar a sua propagação. Que é mais ou menos, de uma forma curiosa, aquilo que nós observamos hoje no ESD. ESD e EAD, né? O ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo que nós fizemos lá no espiritismo.net. E qual é o objetivo desses estudos mais simplificados dentro desse material organizado pela FEB? Primeiro, facilitar o entendimento, porque traz ali conceitos mais simplificados, exemplos de obras, por exemplo, de André Luiz e outros espíritos, de Emmanuel, por exemplo, facilitando a organização dos estudos das instituições espíritas, porque ao estudar o Livro dos Espíritos, nós já vimos sobre isso, nós podemos demorar ali, pelo menos ali 4 anos para estudar. 3, 4 anos de estudos para poder estudar bem o Livro dos Espíritos. Mas quando ele é facilitado através do ESD, as instituições conseguem fazer, por exemplo, cada ano um tipo de estudo. Então é uma forma de simplificar o entendimento. Há aqueles que gostam de estudar o ESD, há aqueles que não gostam do ESD, mas de qualquer forma ali é um material acessível para todos os públicos. Então Kardec lançou essa obra com esse objetivo também. E ele continua. Agora quem fala aqui é o Sr. Milton Filippelli.
A primeira tradução desse livrinho para o idioma português foi realizada por Alexandre Canu, em 1862. Olha que curioso, né? Em 62, esse livro já estava chegando aqui no Brasil. E a gente lembra que a doutrina espírita começou a ser conhecida aqui no Brasil, vinda principalmente de estudiosos da parte de magnetismo e homeopatia que vinham da Europa para cá. Então eles traziam um livro de magnetismo e junto desse livro também traziam um livro dos espíritos. E aí passaram então a trazer essas obras que começavam a ser estudadas em grupos mais restritos e depois, com a tradução, começou a se disseminar um pouco mais. Canu foi professor em Paris. Era participante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tendo sido secretário de Allan Kardec. Olha só, Alexandre Canu, um brasileiro em Paris, fazendo parte da diretoria da Sociedade Parisiense. Mantinha igualmente a residência no Rio de Janeiro e era chamado por Kardec de o brasileiro. O codificador autorizou a tradução e promoção do livro. O Espiritismo, em sua mais simples expressão, certamente teria hoje o título A Doutrina Espírita em Poucas Palavras, com o seguinte sumário: histórico do Espiritismo, resumo dos ensinamentos dos Espíritos e máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. Então esse livro que a gente vai estudar a partir de segunda-feira traz então esses três tópicos: o histórico, o resumo e as máximas. Alguns registros dão conta também de que em 1866 esse livrinho foi impresso em versão portuguesa integral, anônima, na cidade de São Paulo, pela Tipografia Literária, localizada na Rua do Imperador, 94, com o título O Espiritismo Reduzido à Sua Mais Simples Expressão, traduzido do francês com 36 páginas. A Federação Espírita Brasileira editou essa obra em 1904, sem nome do tradutor. Posteriormente, em 1921, a FEB distribuiu gratuitamente mais de 2.000 exemplares desta brochura, traduzida por Guilom Ribeiro e reeditada em 1933, também para distribuição gratuita. A Editora Cultural Espírita Limitada, Edicel, em 1970, publicou-a, tendo como tradutores Joaquim da Silva Sampaio Lobo e Caibar Schutel. A Federação Espírita do Estado de São Paulo editou-a em 1979, sob a tradução de Dafne R. Nascimento. O Instituto de Difusão Espírita, IDE, também publicou-a na década de 1990, sendo a tradução de Salvador Gentili. Então a gente lembra, né, que vários desses tradutores também traduziram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, incluindo, por exemplo, né, o próprio Herculano Pires. Né, eu tenho uma edição de 1982 do Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires. Né, então assim, acaba sendo uma relíquia. E a história desse livro eu já comentei com vocês, né, que lembrem, né, que quando eu era criança, minha mãe, sendo médium, de vez em quando, e não tendo ali a devida educação mediúnica, de vez em quando ela tinha ali a incorporação dentro de casa. E como crianças, a gente ficava vendo aquilo e ficava apavorados, né? Eu, minhas irmãs e tudo mais. E de vez em quando aparecia ali um espírito com uma característica de uma influência espiritual não muito favorável, não muito positiva. E isso gerava em nós um medo muito grande. E por causa disso, né, conforme o tempo foi passando, eu via sempre o Livro dos Espíritos na nossa, ali na pequena biblioteca que tinha em casa, e eu não tocava nesse livro. Eu tinha assim pavor dele, né, porque esse tal do Livro dos Espíritos representava exatamente aquilo que acontecia dentro de casa. E olha só, não é nada como um dia depois do outro, né, Andréia? Então o tempo foi passando e cá estamos nós estudando o Livro dos Espíritos. Né? Então ele acaba sendo não somente uma relíquia de ter Herculano Pires, esse livro físico, guardado aqui na minha biblioteca, né, mas também pelo fato dele ter sido, naquele tempo, né, o motivo do medo do mundo espiritual, pelo fato de conhecê-lo de um modo tão distorcido.
que é o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas não chegam perto do centro espírita porque ou tiveram experiências que foram bastante assustadoras, ou porque conhecem histórias que trazem também esse medo. Então, falar de coisa de espírito, nem pensar. Então é pavoroso, né, André? Então aqui, em 1990, então, tradução de Salvador Gentili. Recentemente, né, o Dudu colocou, né, você sabe que só soube do Livro dos Espíritos quando entrei no centro. E eu conheci o Livro dos Espíritos, Dudu, pelo título, mas eu passei a conhecê-lo através dos estudos aqui no Pautalk, ali por volta de 2003, 2004. Porque até então eu lia muito romance espírita, né? Então eu lia muita coisa sobre André Luiz, sobre Filomeno de Miranda e outros espíritos também, né? Então foi somente aqui no Pautalk que eu tive contato com o Livro dos Espíritos. Porque até então, para mim, o espiritismo se resumia em romances. Né? Então quando o pessoal fala assim, nossa, o Violetas na Janela é um livro ruim, não é não, porque eu também comecei por ele. Então cada um no seu tempo, cada um ali do seu jeito, né? A Dídima colocou, né, eu leio sempre, né, juntos a tradução de Herculano e de Guilherme Ribeiro, né? Gosto da tradução do Herculano, né? A gente inclusive tem aqui, né, online as obras da codificação traduzidas por Herculano Pires. E o que nós estamos estudando, por exemplo, né, do nosso Livro dos Espíritos, ele é da FEB. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só para passar para vocês aqui qual é a tradução, que eu acho que é do Guilherme Ribeiro. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Ele é a tradução de... Pera lá. E olha que faz diferença, porque eu já peguei traduções bem ruins. Não apenas ruins no sentido de tradução em si, mas também com relação ao conteúdo, com relação à própria língua portuguesa. Então tá aqui, ó, Allan Kardec, tradução de Guilherme Ribeiro, edição histórica, que a FEB produziu. E isso, então é essa edição que a gente estuda nesse nosso roteiro do Livro dos Espíritos. Né? Vamos lá, voltando. Deixa eu continuar aqui lendo para vocês. O seu é Matheus Rodrigues de Camargo? Legal, Angelina. Então são vários, para vocês verem, né? São vários tradutores. E é importante a gente tomar cuidado, né? Que seja ali um material confiável, que seja um material que não deforme, né, o conteúdo doutrinário, porque isso faz diferença. Mas vamos lá. Recentemente, em 2007, a Federação Espírita Brasileira voltou a editar esse livrinho de Kardec, traduzido juntamente com outros opúsculos do codificador por Evandro Noleto Bezerra. Letras e Textos Editora, unindo-se a todas as publicadoras dos livros de Allan Kardec, e coloca nas mãos do público leitor essa tradução feita por Milton Filipelli, que teve cuidado de seguir cada palavra do original publicado por Allan Kardec, atualizando, quando necessário, algumas palavras mais antigas ou quando se exigia para a compreensão do texto, utilizando uma linguagem mais atual, sem alterar ou modificar o pensamento do codificador. Então esse tipo de tradução tem que ter muito cuidado com ele. Porque por causa assim, de uma ideia, você pode mudar o contexto. Esse fato se justifica, pois ultimamente as traduções das obras de Kardec têm sido decalcadas umas das outras sem a devida observância da preservação do seu conteúdo doutrinário. A exigência deve ser a maior fidelidade ao texto original, porém com tal respeito à compreensão do texto no idioma português. Cremos ter cumprido com esse objetivo. Então aqui São Paulo, 18 de abril de 2016, Letras e Textos Editora, supervisão de Antônio Carlos Coelho Filho. E aqui então, né, essa é a tradução que eu trouxe para vocês. E tem algo curioso sobre esse livro, porque ele vai sendo ali ajustado. Então nós temos aqui, por exemplo, na edição da FEB, que eu tenho aqui a versão digital dela, o Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec. Então esse livro aqui ele foi publicado pela FEB
trazendo não apenas esse livro, mas também trazendo outros conteúdos interessantes, como, por exemplo, né, os discursos que foram feitos quando da desencarnação de Kardec, as homenagens que foram feitas, a própria comunicação de Kardec após a sua desencarnação. Tem aqui uma psicografia dele que foi publicada também. Né? Então aqui é trazido para nós, nessa edição da FEB, que não será ela que será estudada, né, porque a gente não quer, nesse momento, estudar esse conteúdo extra, mas apenas ali, né, o conteúdo do livro em si. Mas esse conteúdo da FEB tem, por exemplo, uma nota do tradutor, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que fala do histórico, do resumo e das máximas, resumo das leis e dos fenômenos dos espíritos, que também Kardec publicou na sua época, o caráter da revelação espírita, que nós encontramos no livro A Gênese. O item número 4, catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Nós já falamos sobre ela, eu trouxe para vocês aqui os títulos que Kardec recomenda: as obras fundamentais da doutrina espírita, obras diversas sobre o espiritismo e obras realizadas fora do espiritismo, inclusive aquelas que refutam a doutrina espírita. Então Kardec vai trazendo para nós aqui vários temas interessantes, e é curioso, né? Algumas dessas obras que são fundamentais da doutrina espírita, ou que falam sobre o espiritismo, algumas delas estão lá naquele Index Librorium Prohibitorium, que são os livros, o índice de livros proibidos trazidos pelo Tribunal do Santo Ofício, pela então Inquisição, dizendo que todo católico não deve ler tal livro. E dentre esses livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, estão também relacionados nessa obra. O item número 5 aqui desse livro da FEB, discursos pronunciados pelo aniversário de morte de Allan Kardec, incluindo aqui também no final, né, a resposta do espírito Allan Kardec a essas homenagens que ele recebeu. Então, meus amigos, a gente vai estudar, vou pegar aqui essa edição da FEB, para a gente poder estudar, mas somente aqui o Espiritismo na sua expressão mais simples ou na sua mais simples expressão. Mais uma vez, aqui é um livro bem curto, né? São 27 páginas, 30 páginas no máximo, só para a gente conhecer. E aqui no final eles têm, por exemplo, só um instantinho, são 60 itens, trazendo aqui o resumo. O Espiritismo na sua expressão mais simples, ou na sua mais simples expressão, tanto faz um ou outro, né? Pois é, não tem, Angelina, é só mesmo um resumo, porque aqui no caso Kardec, o curioso dessa obra, só para a gente preencher, né, essa lacuna que vai ficar aqui nessa transição de um ano para o outro, é para a gente perceber como Kardec simplificou esses conceitos básicos do Espiritismo para aquele público que estava chegando, mas encontrava alguma dificuldade para poder estudar com mais profundidade, compreender o conteúdo do Livro dos Espíritos. Então ele traz de uma forma bem resumida. Então a gente vai dar uma passada por esse resumo para ver exatamente ali primeiro a história, o resumo dos ensinamentos e as máximas que os Espíritos então trouxeram para nós. Tá? Então é só mesmo para a gente poder aproveitar esse nosso tempo de transição. Então aqui, pessoal, fechando aqui o nosso trabalho de hoje, então, aqui na nossa revista Espírita, deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui na nossa revista Espírita, nós temos então o anúncio de Kardec, os avisos, né, para os novos assinantes, nessa virada de ano, né, de 1861 para 1862, essas notas das obras do Sr. Allan Kardec, que seriam publicadas, e foram de fato publicadas brevemente, no caso aqui o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é uma obra destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita, e a refutação das críticas contra o Espiritismo. E aqui, exatamente isso. E aqui depois, no primeiro artigo que vai ser publicado, vai tratar sobre a organização do Espiritismo. Nesse caso aqui, a gente lembra que assim como aquilo que foi trazido em novembro de 1861, das viagens de Kardec, quando a gente comentou que ali nós víamos o nascimento do movimento espírita. Porque é importante a gente lembrar,
Existe aquilo que é espiritismo como filosofia e existe aquilo que é o movimento espírita, que é a organização dos espíritas e suas instituições para o estudo, a vivência e os serviços oferecidos pelo espiritismo. E aqui, então, a organização do espiritismo, a gente já consegue fazer uma conexão, que Kardec, então, fazendo visitas a esses grupos de Lyon, de Sens, de Bordeaux, e mais também ali na própria Paris, ele observava de que modo que os grupos estavam se organizando. Lembrando, por exemplo, que nós vimos, né, nessa última visita a Bordeaux, Kardec não recomendava que fosse formada uma única sociedade naquela cidade. E ele chamava atenção pelo seguinte: não é possível você unificar grupos diferentes, de classes sociais diferentes, porque cada grupo tem a sua necessidade, tem a sua demanda. E nesse sentido, então, não é possível você juntar um operário com uma pessoa que faz parte de uma classe social mais elevada, para que juntos possam vivenciar o espiritismo. E não é uma questão de preconceito, é uma questão de próprias condições. E nós podemos ver isso com facilidade. Um centro espírita de grande tamanho, que traz ali uma estrutura muito grande, que traz ali necessidades grandes, que trazem ali recursos muito grandes, sendo aplicado num lugar de grande carência. Porque haverá ali, né, um conflito de interesses entre os participantes, trabalhadores e dirigentes. Então Kardec recomenda que cada grupo crie seu próprio núcleo de estudos e depois eles juntos formem essa grande sociedade. Então aqui a gente vê que esse tema, organização do espiritismo, foi ali uma necessidade que Kardec observou após fazer essas visitas. E aqui nós vamos estudar, porque ele coloca 25 itens de orientação. E algo aqui muito interessante, só para a gente poder dar aqui o nosso início, ele coloca logo no primeiro item, olha que interessante. Até o presente, embora muito numerosos, os espíritas se têm disseminado por todos os países, o que não constitui uma das características menos salientes da doutrina. Como uma semente levada pelo vento, fincou raízes em todos os pontos do globo, prova evidente de que a sua propagação não é efeito de uma camarilha, nem de uma influência pessoal ou local. A princípios isolados, os adeptos hoje se surpreendem com o seu número. E como a similitude das ideias inspira o desejo de aproximação, procuram reunir-se e fundar sociedades. Assim, de todas as partes, nos pedem instruções a respeito, manifestando o desejo de se unirem à Sociedade Central de Paris. É, pois, chegado o momento de nos ocuparmos do que se pode chamar de organização do espiritismo, que nada mais é do que a gente viu, o movimento espírita. A gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente começar na próxima semana, iniciando aqui esse tema, a gente vai tratar disso. Mas enfim, pessoal, não vou nem continuar daqui para a gente não avançar, mas algo curioso para a gente poder concluir. Kardec coloca aqui então, nessas novas obras, ele diz assim: várias outras obras, das quais uma de importância mais ou menos igual como volume a O Livro dos Espíritos, serão publicadas no decorrer de 1862. Então lembra que o Livro dos Espíritos, hoje nós consideramos como a obra básica. E Kardec disse naquela época que nesse ano de 62, um outro livro de igual importância seria também publicado. E aqui então vem uma tradução de rodapé, dizendo o seguinte: nenhuma nova obra desse porte foi publicada em 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo só seria lançado em 64, o Céu e o Inferno em 65 e a Gênese em 68. Lembrando que o Livro dos Espíritos começou em 1857, com 1860 a segunda edição, 1861 o Livro dos Médiuns, e portanto em 62 nenhum livro foi publicado, embora ele tivesse planejado lançar um livro. Então deve ter ali havido contratempos, né, que acabou impedindo a publicação desse livro, dessa dimensão que ele comenta aqui então, nessa previsão de lançamento das obras.
Mas é isso. Então, meus amigos, organizando aqui o nosso esquema, a partir de segunda-feira a gente vai se debruçar aqui nesse livro, o Espiritismo na sua mais simples expressão, ou na sua expressão mais simples, um livreto que vai ali nos ajudar a preencher esse espaço e ao mesmo tempo conhecer esses conceitos que Kardec então lançava para a divulgação do Espiritismo, mas, como o próprio nome diz, o próprio título diz, na sua expressão mais simples, e não numa expressão profunda e grande e filosófica, mas para facilitar o entendimento daquele público que se iniciava, né, na vivência do Espiritismo. Então esse vai ser o nosso roteiro, e o ano que vem, então, terminando essa expressão mais simples, a gente vai então retomar o estudo do Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui, né, aqui a gente fez uma pequena viagem sobre os trabalhos de Kardec, as propostas da sua época, observou ali, né, o contexto em que ele vivia, principalmente nesse processo de transformação, quando então o Espiritismo se propagava e exigia a organização como necessidade para que ele fosse bem vivenciado. Então a gente vai falar sobre isso, tanto estudando